Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai falar sobre o programa Apollo, vamos falar sobre o Homem na Lua. Então, se você acha que foi tudo uma farsa, que o homem nunca esteve na Lua, que foi um filme de Hollywood, esse vídeo definitivamente não é para você. Mas, se você tem curiosidade de saber como fizemos isso, e obviamente não foi um trabalho fácil, a gente vai ver que realmente não foi, que teve acidente, teve morte, teve problema, teve dificuldade. Fica aí que a gente vai conhecer um pouquinho da história, já que geralmente a gente só conhece, né, o auge, né, o homem pisando na Lua. A gente vai ver o processo todo bem tortuoso que foi para isso ser possível. São muitas missões, são 17 no total, mais uma simbólica que a gente vai entender no final. Então o material ficou um pouquinho extenso. Eu vou deixar ele disponível para vocês olharem, porque aqui a gente vai passar um pouquinho rapidinho, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu acho que a maioria deve se lembrar do contexto histórico, né, do programa Apollo, do Homem à Lua, que foi a Guerra Fria. Né? Então, os Estados Unidos e a União Soviética estavam em um embate ali de superioridade tecnológica, era um conflito não armado, né? Mas existia esse embate para provar que uma das potências era superior à outra, tecnologicamente principalmente, e a escolha da exploração espacial foi uma escolha ousada para demonstrar isso, né? Os soviéticos já tinham mandado o primeiro homem ao espaço, que era um cara muito simpático, inclusive o Yuri Gagarin, muito sorridente. Então o impacto daquela imagem, né, daquela notícia do primeiro homem no espaço gerou assim um frenesi na população. Então o Kennedy, presidente na época dos Estados Unidos, chegou e falou: vamos botar o homem na Lua, porque é um objetivo difícil de alcançar e de bater. Né? Então, esperava-se que os soviéticos não conseguissem bater esse objetivo, apesar de eles terem tentado também, certo? Então, esse era o contexto. Então, o programa Apollo é um conjunto de missões espaciais coordenadas pela NASA entre 61 e 72. Foram 11 missões tripuladas e 6 não tripuladas, e infelizmente, em janeiro de 1967, o programa Apollo não começou muito bem. Já começou com tragédia. Né? E a NASA, gente, eu falo uma coisa sobre a NASA, né? Hoje em dia, eles são bem cuidadosos, né, nesses processos, mas esse processo de aprendizado desse cuidado foi um pouquinho complicado, porque sabe aquela frase, um amigo avisaria? Então, a NASA tinha alguns amigos que avisavam e ela não ouvia. Então, assim como ocorreu nos acidentes dos ônibus espaciais, onde tinha ali algumas questões que a NASA tinha, né, consciência que poderiam ser problemas e mesmo assim passaram por cima. Aqui, no caso da Apollo 1, aconteceu algo parecido. Então, o que acontece? A gente está vendo aqui os 3 astronautas, né, a tripulação da missão Apollo 1, que não chegou a sair da Terra, tá? Ela nem saiu do solo, não foi lançada nada, foi um teste de cápsula de comando. Mas, infelizmente, esses 3 astronautas da foto morreram, porque a cabine de comando era pressurizada com oxigênio puro lá dentro. Então, era um risco, né? Qualquer faísca gerada poderia deflagrar um incêndio e foi isso que aconteceu. E a NASA sabia, né, que o oxigênio tinha esse risco, mas sabe aquele confia, vai dar nada. Então essa foto mostra aqui um teste, né, da cabine da cápsula de comando que eles faziam na piscina, porque a cápsula ia cair no oceano, enfim. Estavam bem descontraídos, foi um pouquinho antes do acidente. E quando eles estavam, então, no interior dessa cápsula fazendo um teste em solo, teve um curto-circuito em um dos sistemas elétricos da cápsula e começou um incêndio. E quando eles comunicaram isso, né, para o pessoal de fora, para que eles fossem retirados de lá, o pessoal não conseguiu retirar os astronautas da cápsula porque o sistema das escotilhas fechava para dentro. Quer dizer, abria para dentro, né? Então, com a pressão que estava lá dentro, abrir para dentro não era uma coisa muito fácil, né? Então, até que conseguiram abrir essas escotilhas, né? Foi tarde. E apesar deles estarem com a roupa de astronauta, estarem um pouquinho protegidos, eles inalaram muita fumaça
não estavam de capacete e também tiveram parte do corpo queimado. Então, já começou mal, né? Então, a NASA, obviamente, ficou muito consternada com isso, e é lógico que precisou de um tempo para que eles encontrassem o que causou o problema, além da atmosfera de oxigênio puro, e minimizar os riscos para que, quando eles fossem fazer outro teste tripulado, não vitimasse mais nenhum astronauta, né? Porque isso é inaceitável. Então, foram feitas algumas modificações. Não era mais oxigênio puro, então, dentro da cabine, era uma combinação de nitrogênio e oxigênio, e as escotilhas foram modificadas para abrirem para fora. Então, caso precisasse interromper aquele teste, a abertura e o resgate dos astronautas ser facilitada. Além disso, foram feitas algumas modificações na cabine em si e nas sucessoras também, né? Essa coisa dos projetos sempre sofre muitas modificações até a versão final, e então eles optaram por não fazer testes tripulados tão cedo, então até a Apollo 7 todas as missões não tinham tripulação, certo? Não adianta vocês irem procurar as missões Apollo 2 e 3, porque elas não existem com esse nome, as missões tinham outros nomes, né? Mesmo a Apollo 1 não chamava Apollo 1. Ela foi nomeada assim, em homenagem aos astronautas, né? Mas o nome Apollo só voltou a ser usado na Apollo 4. As missões anteriores também, a Apollo 4, elas tinham por objetivo testar então aquelas cabines de comando e um foguete que levava o nome de Saturno 1B, que é o antecessor do Saturno 5, que foi o foguete que efetivamente nos levou à Lua, certo? Então, a missão Apollo 4, ela já foi um teste do Saturno 5. Né? Vocês vão ver que vai ter momentos onde vai ser o Saturno B ou vai ser o Saturno 5, e aqui foi um teste orbital do Saturno 5, tudo funcionou, o foguete funcionou perfeitamente, e os sistemas da cápsula de comando que não foram testados com tripulação também estavam ok. Já na Apollo 5, o foguete de lançamento foi o Saturno B. Então, deixaram o Saturno 5 lá quietinho, porque a missão era para testar o módulo lunar, né? Então não era para testar efetivamente o foguete. E então foi uma missão feita em órbita da Terra, era para ela ter durado um pouquinho mais, mas deu um probleminha no software do computador de bordo e eles deram uma abreviada, e então considerou-se que foi uma missão de sucesso parcial. Ela ocorreu já em 68 de janeiro a abril. Na Apollo 6, teve um teste não tripulado do Saturno 5, de novo. Então, foi avaliado propulsão, a separação dos estágios, a gente falou disso no outro vídeo, condições térmicas, sistema elétrico, controle, emergência, orientação. E os 3 estágios funcionaram de forma falha, tiveram pequenos problemas, e prejudicaram a etapa final, que seria testar a entrada do módulo de serviço na atmosfera. Aí vocês estão, meu Deus, módulo lunar, módulo de serviço, o que é tudo isso? Então pausa, vamos entender o que é tudo isso primeiro. Então, esse é o Saturno 5, mas poderia ser o Saturno B, certo? Então aqui é a estrutura inteira do foguete, e toda essa parte que está circulada são os estágios, que foi aquilo que a gente falou no outro vídeo, que tem os combustíveis, os propelentes, né, na verdade, o combustível, o comburente, né, então todo esse bichão, essa parte que está circulada são só os estágios, tá? A carga útil é a que está na pontinha. Então, essa carga útil ali na pontinha, essa parte exata que está circulada, tá? Ignora por enquanto aquela pontinha fininha lá em cima. Essa carga útil, essa parte, o topinho aqui do Saturno 5 era formado por 3 módulos. Então, essa foto que está aqui, né? Essa parte cilíndrica maior era o módulo de serviço, então ele continha os equipamentos de manutenção à vida, incluindo os cilindros de oxigênio, e lá na frente a gente vai ver que um problema nisso é um grande problema.
bateria, água, combustível e sistema de propulsão. Você vê que ele tem um motorzinho no final, tá? E o módulo de comando, que é essa parte icônica, era onde ficavam os astronautas. E é a única parte que efetivamente regressa à Terra, né? Que ela reentra na atmosfera. Além desses dois módulos, a gente tinha um módulo lunar, que ele ia num compartimento fechadinho, embaixo do módulo de serviço, aquele outro compartimento cônico que tá aqui, ó. Não sei se vocês veem meu cursor. Ele ia, né, fechadinho, guardadinho, e essa parte é a única parte, meus amigos, que efetivamente desce à Lua. Então, o que que acontecia? Aquela parte que eu mostrei, essa aqui, ficava em órbita da Lua, né, e descia apenas esse módulo, tá? Com os astronautas ficavam nessa parte. Então, esse módulo lunar, ele é ainda dividido entre dois módulos, que é o de ascensão, os astronautas ficavam aqui com os sistemas, né, as coisas, e o módulo de descida, que é essa parte que tem as perninhas, né? Então, esse módulo de descida, ele era maior, mais pesado, e ele ficou na Lua, ok? Ele não volta nem para aquele sistema de comando e muito menos para a Terra, tá? A parte que volta para a órbita é essa de cima, ela tem ele chama módulo de ascensão por causa disso, porque ela tem uma propulsãozinha que vai permitir que essa parte com os astronautas retorne para acoplar a essa parte que está na órbita da Lua. Deu para entender? Então, o plano era esse, os módulos de serviço e comando se manteriam na órbita da Lua, enquanto os astronautas utilizavam o módulo lunar, o que foi utilizado para pousar efetivamente no Apollo 11 foi batizado de Eagle, mas eles tinham cada um seus nomes, né? E o Eagle pousaria no solo lunar. E na volta, pequenos propulsores impulsionariam o módulo em retorno ao orbitador, que foi o que eu falei anteriormente, né, para permitir que os astronautas retornassem para a Terra. Essa é a foto da cápsula de comando, né, que é a partezinha cônica aqui do nariz. Aqui ela já está um pouquinho queimadinha, né? Ali ela está bonitinha. Curiosidade adicional. Essa pontinha que eu falei para vocês não olharem muito, ela era um sistema de emergência que funcionava no lançamento. Então, caso houvesse algum problema no lançamento que pudesse matar os astronautas, essa parte era um mini foguetinho aqui, ó, que ejetava o módulo de comando com os astronautas dentro para longe do Saturno V para evitar que se explodisse alguma coisa, eles morressem. Vocês viram que a NASA ficou bem traumatizada, certo? Apolo 7 finalmente volta a ter tripulação, olha eles aqui, então eu procurei colocar uma foto dos astronautas e do brasão, do patch aqui da missão, sempre em todos os slides para vocês conhecerem, né? Então, eles decolaram num Saturno 1B e eles foram rumo à órbita da Terra, era um teste de propulsão do foguete e também de controle e suporte à vida, então precisava ter uma tripulação. Sucesso total! Olha lá, NASA acertou nessa. Então, foi também a primeira transmissão de TV realizada do espaço para o povo norte-americano somente e em preto e branco, ok? Na Apollo 8, então, também tripulada, aqui estão os astronautas, aqui está o patch da missão. Também teve transmissão ao vivo, foi na véspera de Natal, foi um evento, e foi tirada essa foto que está no fundo, né, a foto que ficou conhecida como Nascer da Terra. E os astronautas, então, aproveitaram essa missão para, da órbita lunar, eles chegaram à órbita da Lua, efetivamente, tirar fotos, reconhecer o terreno, né? Até porque isso era necessário. Para um pouso, você precisa fazer um reconhecimento do terreno para saber onde é seguro que a nave pouse. Foram os primeiros seres humanos, esses 3 serizinhos aqui, a ultrapassarem o cinturão de Van Allen, que é um cinturão de radiação, né, que a gente tem aqui entre a Terra e a Lua. Inclusive, os conspiracionistas adoram dizer que é impossível, que eles teriam morrido, mas isso fica para um outro vídeo, né? A gente fala mais sobre o cinturão de Van Allen em outro vídeo, que é melhor, senão vai ficar muito longo. A Apollo 9, também tripulada,
Tem todas as datas aqui embaixo, tá, gente? Para vocês irem acompanhando a evolução. Essa foi em março de 69. Passou 10 dias no espaço, foi um voo orbital na Terra mesmo, tá? Para a operação, para teste da operação dos módulos de comando de serviço e lunar. Então era necessário saber se, quando separava o módulo lunar do resto, ele funcionaria de forma independente, porque afinal era ele que ia descer na Lua. E se ele conseguiria reacoplar no sistema. Tá? Então a Apollo 9 foi sobre isso. Foi um teste do desacoplamento e do acoplamento do módulo lunar no módulo orbitador. A Apollo 10 também tripulada. Teste do módulo lunar em órbita lunar. Então, eles fizeram um teste na órbita terrestre, fizeram um teste na órbita lunar. Então, eles sobrevoaram a Lua cerca de 15 quilômetros acima do solo, já preparando para o pouso da Apollo 11, que está chegando, gente, está chegando. Então, foi feito esse voo de teste. A desacoplagem e a acoplagem, tudo certo, como realizado anteriormente. E foi a primeira transmissão ao vivo e a cores para todo o mundo, né? Então, maio de 69, 2 meses antes da Apollo 11, foi feito esse teste da Apollo 10. Chegou o grande dia. Então, o homem está prestes a pisar na Lua, tem uma foto aqui deles acenando para a galera, julho de 69, e antes da gente falar disso, o Buzz Aldrin, ele é muito conhecido porque ele deu muitas entrevistas, ele foi um dos que mais falou a respeito, né, do programa Apollo, da chegada na Lua, e ele disse que eles foram advertidos de que eles tinham 90% de chances de morrerem na missão. Porque em termos de espaço, qualquer pequeno problema é um grande problema, certo? E falando nisso, tem um canal que eu acompanho, que eu gosto muito, que é o Space Orbit, e o Pedro, né, que é o dono desse canal, ele costuma dizer que os astronautas são os melhores de nós. Assim, em questão de preparação, porque realmente, pensa você, olha, meu filho, você tem 90% de chance de morrer nessa missão, tá? Você iria? Muitos não iriam, né? Então chegamos na Apollo 11, estamos um passinho de dar o primeiro passinho na Lua, e o símbolo da missão leva uma águia, que também foi o nome que foi batizado o módulo lunar nessa missão, que foi o Eagle. Em 20 de julho de 1969, os astronautas mais conhecidos da história, que são o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, que o nome dele era Edwin, na verdade, e o Michael Collins, chegam à Lua. Sendo que apenas o Buzz e o Armstrong descem efetivamente ao solo, né? Então, o Collins ficou pilotando o módulo de comando que ficava em órbita da Lua. Então, coitadinho, ficou excluído do rolê de pisar na Lua. E ficou famosa a frase, né, do Neil Armstrong, que é: um pequeno passo para o homem, um passo gigante para a humanidade. E tá ali o pezinho dele, a bota dele, deixando uma marca na Lua. Então, a tripulação foi lançada por um Saturno V, como eu já comentei. A chegada deles na Lua encerrou a corrida espacial. Eles ficaram cerca de 2 horas na superfície lunar, coletaram cerca de 21 quilos de amostra de solo e a missão foi transmitida ao vivo e a cores para todo mundo. E muitas pessoas que não tinham TV ou não tinham aparelhos coloridos correram para comprar para acompanhar esse evento, né, gente? E os 3 astronautas retornaram à Terra em segurança, ameriçando, porque eu não sei se vocês sabem que pousar na Terra é aterrissando, mas pousar na Lua é alunissar e pousar no mar é ameriçar, certo? Então, no Oceano Pacífico, 8 dias no espaço no total. Aqui são só alguns recortes de jornal da época, só para vocês terem uma noção, são jornais portugueses e acho que tem um brasileiro também. E a corrida espacial influenciou muito, né, a cultura da época, principalmente se vocês verem foto de moda. Eu fiz pós-graduação em imagem de moda. E a influência da corrida espacial
na moda, no design, nos filmes, na música. Era uma coisa assim impressionante, é muito legal, eu recomendo vocês darem uma pesquisada. Infelizmente não consegui colocar aqui para não ficar muito extenso, mas dê uma pesquisada que é interessante ver a influência enorme. Os tecidos das roupas eram metalizados, os designs que lembravam capacete, né, enfim. No entanto, após a chegada do Homem na Lua, o hype deu uma diminuída, né? Mas ainda assim a NASA enviou 6 missões à Lua. Aqui cabe uma curiosidade, gente. Esse negócio do hype dar uma diminuída é porque o ser humano criou uma expectativa bem alta, né? Então, acreditou-se que depois que a gente botasse nosso pezinho lá na Lua, daqui 3 meses a gente estaria botando um pezinho em Marte também. E quando não aconteceu, o pessoal começou a ficar meio enjoado da gente ir na Lua, sabe? Como se fosse uma coisa muito corriqueira, né? Mas enfim. Então, Apolo 12 retornou à Lua apenas 4 meses após o sucesso da Apolo 11. Aqui estão os astronautas que participaram dessa missão. Eles foram, na verdade, resgatar uma sonda que foi enviada para a Lua alguns anos antes, né, como parte do projeto, para que ela fosse estudada para ver os efeitos, né, da longa permanência do material no espaço, porque tem a radiação, essas coisas são importantes, né? Você vê que o Perseverance foi para Marte com alguns materiais ali acoplados para testar a resistência desses materiais para trajes espaciais, certo? A missão foi um sucesso, mais amostra de solo coletada. Ela aconteceu em novembro de 69. Em abril de 70, a gente tem uma missão que também ficou famosa e também ficou famosa por um problemão, felizmente não um problemão fatal, como aconteceu na Apolo 1, quase fatal. Então, não sei se vocês já assistiram esse filme, se não assistiram, assistam. Então, essa imagem que está no fundo do slide é do filme Apolo 13, né, que é com o Tom Hanks e o Kevin Bacon. E aqui no cantinho esquerdo está a foto dos astronautas da missão mesmo, que eventualmente não se parecem em nada com Tom Hanks e o Kevin Bacon, mas enfim. Então, houve um problema nessa missão, uma explosão no módulo de serviço, que vocês devem se lembrar, carregava coisas só muito importantes, como oxigênio, né? Então era um problemão. Felizmente, o problema foi contornado não só pela perícia dos astronautas, mas da equipe aqui em Terra, e eles retornaram à Terra em segurança, mas obviamente não conseguiram pousar em solo lunar. Depois teve o Apolo 14, que foi em janeiro de 71, o terceiro pouso de uma nave tripulada na Lua, e quem comandava então essa missão foi o Alan Shepard, que já havia estado no espaço anteriormente ao projeto Apollo, quando, né, começaram os esforços de exploração espacial. Ele chegou depois do Yuri Gagarin, então quando ele chegou, não gerou todo aquele hype, afinal já tinha chegado um cara no espaço, mas enfim, né, o primeiro norte-americano aí no espaço foi o Alan Shepard. E os companheiros de voo dele, estão aqui na foto, na esquerda, o PET da missão também. Eles visitaram uma região da Lua que ainda não tinha sido explorada, que era um planalto, e fizeram algumas pesquisas geológicas, uma cratera, que foi uma pesquisa difícil. Eles foram andando, eles deram até uma reclamadinha assim no microfone, porque foi complicado chegar, cansaram bastante. E talvez por isso, na Apolo 15, então, a NASA falou, não, vamos mandar um veículozinho elétrico, né, para ajudar o pessoal a explorar, né, para cobrir maiores distâncias, não exigir tanto dos astronautas. E foi a maior estadia da missão em superfície lunar até o momento. Eles ficaram lá do dia 30 de julho ao dia 2 de agosto de 71, 18 horas fora do módulo, realizando atividades, e eles realizaram um experimento de Galileu Galilei, que era um experimento onde Galilei dizia que os objetos de massa diferente caem ao solo ao mesmo tempo na ausência do ar. Não tem a resistência do ar, né? Não tem atmosfera na Lua, então eles acharam que era um bom lugar para realizar esse experimento e confirmar o que Galilei tinha dito. Também é um modo bom de vocês confirmarem que isso não foi uma farsa, porque eu acho que o Kubrick não ia conseguir desligar a resistência do ar em estúdio. E a gente vai ver esse vídeo, então, do experimento. Ele é bem, bem curtinho. Who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that
where would be a better place to confirm his findings than on the moon? And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. As descobertas de Galileu estavam corretas. Ok, então tá aí. E na Apollo 16 tem uma história legal. Então, um dos astronautas que foi a bordo era o Charles Duke. E ele, inclusive, está aqui em São Paulo, estava, não sei se ele está aqui em São Paulo, realizando a divulgação de uma exposição sobre o projeto Apollo e outros projetos anteriores da NASA, que parece que tá top essa exposição, né? Coisas originais da NASA, tá? Amostras de solo lunar, só coisa legal. E eles coletaram amostras, realizaram experimentos, mas o Charles deixou um souvenir dele lá na Lua, né? Ele deixou uma foto da família dele, eu não consegui colocar a imagem aqui, mas ele deixou uma foto dentro de um plastiquinho da família dele com a legenda atrás, essa é a família do astronauta Charles Duke, do planeta Terra, que pousou na Lua no dia 20 de abril de 72. E mesmo que ela estivesse num plástico, provavelmente hoje ela é só um papel em branco, a radiação da Lua, né, do espaço, e a Lua não tem atmosfera, não perdoa. Provavelmente a foto com a impressão digital dele atrás da legenda não existe mais. E essa foi a última missão oficial do programa Apollo. Então, também solo lunar, também tripulada, batendo o recorde da Apollo 15 de tempo de permanência em solo, foram 75 horas na Lua. Também foi levado um jipe elétrico, também foi coletado material, incluindo um material que ajudava os cientistas a entender a formação das bacias lunares, né, uma espécie de lava, e os astronautas fizeram vídeos brincando e cantando, que também a gente vai passar. Essa missão foi em dezembro de 72, e aqui tem um videozinho. I was strolling on the moon one day in a merry month of December. Now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Oh, is this a neat way to travel? Isn't it great? Muito alegres, né? Not me, boy. E é isso. E a missão simbólica que eu comentei foi a Apollo-Soyuz. Então, com a chegada do homem na Lua e a repetição do homem na Lua várias vezes depois, acabou a corrida espacial, certo? E os Estados Unidos se mostraram superiores tecnologicamente. Então, teve essa missão simbólica em parceria com o programa espacial soviético para demonstrar que as duas superpotências estavam se dando bem, estava tudo certo. Então foi uma missão onde uma nave norte-americana acoplou com uma nave soviética e lá os astronautas fizeram alguns experimentos científicos e trocaram os presentinhos, né, uns mimos. E com o fim da corrida espacial teve uma queda no interesse, eu já comentei com vocês que foi caindo o interesse da população, inclusive no filme Apollo 13 eles abordam isso, que nem estava sendo transmitido pela TV, nem teria transmitido se não tivesse dado merda, né? Mas o pessoal foi perdendo interesse, então teve uma diminuição da verba e chegou ao fim o programa Apollo, certo? Qual é o futuro agora? Então a gente está chegando agora em uma nova fase, onde a gente quer retornar à Lua. Então, os teóricos da conspiração sempre perguntam por que a gente nunca retornou, né? Porque acha que dinheiro nasce em árvore também. E a gente tem o programa Artemis que vai fazer isso, que pretende fazer isso ainda nessa década. E desta vez a gente vai ter uma mulher pisando em solo lunar. E se você acha isso uma bobagem, se você falar, para que mencionar que é mulher? A gente sempre mencionou o primeiro homem, né? A gente sempre mencionou o Neil. Então, qual o problema de ter uma primeira mulher, certo? Então, na mitologia grega, a deusa Ártemis é irmã
do deus Apolo, então nada mais apropriado, certo? O objetivo dessa vez é, logicamente, pisar novamente na Lua, mas, se possível, estabelecer uma presença permanente lá, permitir que a gente tenha construções, então a gente já vai ter uma espécie de estação espacial, que é a Gateway, né, que faz parte do projeto Artemis, mas a gente fala disso em outra ocasião. E esse posto permanente na Lua facilitaria que a gente tivesse acesso a Marte, por exemplo, que a humanidade pisasse em Marte. E aqui tem a foto das 12 candidatas à primeira mulher na Lua. Procurem essas meninas, porque todas são qualificadíssimas, todas são incríveis. Eu sou fã já, assim, algumas eu não conhecia, mas as que eu já conhecia eu já era fã, e vale muito a pena vocês conhecerem também, certo? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha aguçado a curiosidade de vocês. É isso.